de gestão, né? Quando eu fui fazer o concurso para supervisão, né, e aí eu venho da militância do movimento estudantil, vim dentro também de uma militância histórica partidária, e aí você tem colegas que a gente sofre os ataques, traidor, você está indo para a burocracia. Eu vou explicar uma coisa: se eu não espaço, não tem vácuo ali. Se eu não ocupar um cabeça de bagre como uns 200 que tem, não vou falar que trabalham comigo, é uma questão antiética, mas que tem no mundo por aí, lá no Alasca, ocupam. E eles vão ocupar e vão dar sustentação a esse tipo de política pública que é implementada. Vou falar de Mauá, tem pessoas que estão aqui. Existem questões que vão, enquanto política pública, que a gente reage para um lado, reage para o outro, reage para um lado, reage para o outro. Mas é extremamente difícil de você conseguir construir algo que de fato sirva à melhora da vida das pessoas. Esse é um ponto central. E aí a gente precisa ter essa consciência da ocupação do espaço. A filosofia só entrou na pauta de discussão porque espaços foram ocupados. Nós só estamos aqui nesse processo de resistência porque espaços foram ocupados. Eu aqui passei desde o primeiro encontro, né? Teve um professor que comentou: poxa, eu vim achando que ia encontrar umas 10 pessoas, né? E eu cheguei e perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para o Cristiano Talima, eu falei assim: de manhã estava cheio? Ele falou: estava. Eu falei: puta, ainda bem, nós estamos evoluindo a cada encontro. Porque hoje nós tivemos um primeiro, mais ou menos, a coisa foi subindo. E eu não estou falando evoluindo só no sentido de quantidade de pessoas. É na quantidade da qualidade também do debate que se tem travado. Eu acho que isso é importante. Eu fecho aqui, o professor questionou a questão da atividade fim, né? Eu vou colocar... A reforma trabalhista, ela foi uma das maiores selvagerias que foram praticadas. No primeiro, ela veio completamente tomada por uma falácia. O André Gorz, que alguns colegas não gostam de ler, ele tem alguns textos muito interessantes. Ele faz uma crítica revisionista, mas é uma coisa que vale a pena se tomar. E ele já discutia lá nos anos 80 uma mutação no conceito de trabalho. E ele dizia que o conceito de proletariado, por exemplo, que o Marx trabalha, ia desaparecer por conta, obviamente, de uma série de mudanças que estavam sendo feitas na lógica trabalhista. Tá? As pessoas queriam botar ele na fogueira, mas enfim. O que vai acontecer? A reforma ela veio pautada em uma discussão falaciosa que dizia que nós precisávamos gerar empregos. Nós estamos atravessando um quadro de 13 milhões, mas na verdade são quase 30 milhões, porque a gente está desconsiderando as que pararam de procurar trabalho. E de que nós geraríamos emprego. E eu tentei naquele momento, em várias discussões, mostrar que se eu tenho um que ganha 3 mil e eu mando embora, e eu posso contratar alguém na semana seguinte por 1.500, eu não vou contratar dois, eu vou contratar um só. O que eu vou fazer é precarizar o que ele está fazendo ali. Havia no Brasil já há algum tempo uma espécie de autorização para que fosse feita terceirização em atividades que a gente considerava atividades meio, ou seja, atividades que não eram necessariamente vinculadas ao fim último daquela instituição. Então, na Volkswagen, você não poderia ter terceirização na linha de montagem, porque aquele era o fim último. Você poderia ter portaria, limpeza, o que já levou milhares de trabalhadores a uma precarização profunda. Porque, por exemplo, na PUC, onde eu estudei, é uma universidade que eu tenho um carinho muito grande, quando eu tinha contratado ali alguém que ia trabalhar na faxina, mas que era funcionário da PUC, o filho dele passava a ter direito também a acessar a universidade. Ele passava a ter direito a prestar o vestibular, se entrasse, a ter uma bolsa para estudar lá. Quando eu terceirizo, ele perde tudo. Então, tranquilo, o cara da limpeza vai continuar sendo o cara da limpeza, e o outro vai continuar, o da portaria vai continuar sendo da portaria, ele não vai incomodar os espaços que ele não pode entrar. O que veio com essa reforma que o Temer e os seus compadres vão estabelecer? Ela criou um mercado livre para que você também faça a contratação na atividade fim. Então, o que significa isso? Se numa escola eu só podia contratar a faxina, portaria, agora eu posso contratar do diretor para o diretor, o coordenador e o professor. Uma vez que eu abro esta possibilidade,
Eu estou dizendo que a mão de obra não é mais um espaço que passa a fazer parte de onde está. E aí o conceito clássico de alienação do Marx que a gente trabalha, alienação enquanto você que já se sentia afastado, alienação dentro dessa lógica do afastamento, daquilo que você fazia, passa a se sentir 2 vezes mais afastado, porque agora nem à instituição você pertence mais. Você não pertence mais àquele... Se eu sou terceirizado, eu sou um prestador de serviços. E aí, por que eu disse que o que está acontecendo não é terceirização, é pejotização? Porque na terceirização, você ainda precisa ter uma empresa que contrate e resguarde os direitos trabalhistas, com o salário precarizado, mas você resguarda. Na pejotização, eu abro um MEI, vou lá na internet, agora você abre, aí eu recebo um CNPJ, e você me contrata como se eu fosse uma empresa. E aí o que vai acontecer? O Senac já fazia isso. Eu dei algumas aulas lá que já fazia isso. Eu te pago X, só que é o seguinte, se você torcer o pé aí na porta, não é problema mais da instituição. Tá com depressão, meu filho? Vai se pendurar no INSS, porque nós não temos mais nada a ver com os problemas que o trabalho, por exemplo, pode provocar sobre você. Então, terceirizar a atividade fim, para nós educadores, é a porta aberta àquilo que o governo do Estado de São Paulo já vem tentando implementar há muito tempo. Não sei se vocês sabem disso, mas na Secretaria de Educação do Estado existem algumas salas ali que são utilizadas pelas fundações, né? Dentro da Secretaria. A Fundação Lema tem, a própria Persson tem, você tem grupos ali que estão instalados. Por exemplo, o concurso de diretor quase não saiu porque a Fundação Lema era contra. Porque a Fundação Lema entende que o gestor você tem que ter o direito de remover o gestor se ele não está fazendo um bom trabalho. A gente já tem respaldo legal para fazer isso. Só que você não sustenta o sujeito se ele está politicamente exposto. E o que eu estou chamando de politicamente exposto? Vai ver as prefeituras onde não há o cargo. Muda o prefeito, ele corta a cabeça de todo mundo e bota outros. Aí gente que você não tem a menor ideia, às vezes o cara balançou bandeira, mas ele não tem uma noção nenhuma do que significa educação. Então, o que nós estamos, nós estamos entrando? Para fechar aqui, gente, nós estamos entrando na era do trabalho sobre a intensa precarização. Isso não é uma tendência só do Brasil, isso é uma tendência dos países que eles chamam de desenvolvimento. Percebam que, de vez em quando você liga o noticiário, estão falando de reforma e previdência, não só aqui, né? Isso é um realinhamento global. O capital precisa... Tem um livro de um professor chamado Luiz Mesários, se vocês quiserem dar uma lida nesse texto, ele se chama Para Além do Capital. Para Além do Capital. E o Mesários, nesse texto, ele vai explicar um pouco isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, a margem que se abriu durante algum tempo, ela está estreitando. Porque o discurso democrático, ele é muito bonito, na teoria. Mas a vida democrática, ela cobra um custo muito alto. E as elites não querem pagar. É gostoso dizer que todos precisam ter direitos, mas eu não gosto de pegar fila no aeroporto, porque quando o pobre começa a viajar, é um problema. Eu vou falar uma coisa aqui para fechar, prometo, que as pessoas ficam muito bravas quando eu falo, porque elas acham que eu não tenho consciência ambiental. Eu só quero pontuar uma coisa. Quem pena com o transporte público neste país são as pessoas que vivem na periferia, são os mais pobres. O automóvel no Brasil, com todo o impacto ambiental que ele tem, eu não estou negando, ele foi uma conquista social. E quando as pessoas descem o sarrafo, e eu não gosto de pegar trânsito não, gente, eu vim para cá de metrô. Eu detesto pegar trânsito. Só que quando as pessoas sentam o pau nisso, elas não entendem o que incomoda mais. O que incomoda mais é porque eu quero cruzar a Paulista em paz. E cruzar a Paulista em paz é cruzar a Paulista no meu carro, onde eu sempre andei. E quando o Maluf faz o minhocão, é simples, era para quem não tinha dormir embaixo. E quem tinha condição passar em cima. Era simples, o projeto era esse. Quando você muda a referência, você vai ter problema. No caso do trabalho, nós teremos, e aí, que chamar os nossos sindicatos ao que eu estou pontuando, inclusive escrevi um artigo sobre isso, ao que eu estou chamando de lucidez. Lucidez. Porque existem tendências dentro de qualquer grupo, e eu não estou discutindo isso aqui não, hein? Existem tendências. Só que
a disputa pelo poder interno não pode superar a luta pela causa a qual o sindicato defende. A disputa pela categoria não pode estar relegada a um segundo plano. Não pode. E, infelizmente, hoje, quando a gente pega as disputas que têm acontecido no nosso sindicato, que é o maior da América Latina, é uma disputa de poder interno, em que alguém se perpetuou no poder lá, e você tem grupos que vão batalhando, na verdade, para tomar o poder, não para construir pautas de luta, para que a gente, de fato, tenha condições de mudar a realidade das coisas. Nós, professores, vamos entrar numa precarização profunda, porque eu vou dizer o que vem aí. O que vem aí não é o João Trabalhador, não. O que vem aí é o pai da Fiesp. Porque na próxima prévia eleitoral, ele entra. E quando ele entrar, meu filho, nós vamos ter que nos acorrentar, não ao pato, mas aos elefantes que serão colocados e vão passar por cima ali da estômago. Não sei se eu respondi, mas é isso, gente. Obrigado. Nós já estamos aí quase que chegando no teto, e o capelão pediu, e o professor, qual é o nome, professor? Renault. Renault? Tá. Então, capelar depois o Manaulo retirou. E aí eu vou pedir que vocês fazerem, responder, Chico, e já fazer as considerações Finais, né? Tá. Bom, a minha pergunta acho que se dirige mais à senhora. Tá? A senhora terminou a sua fala falando sobre quem vai estancar, né, todo esse processo e a nossa luta. A palavra luta, né, que foi a palavra final. Conjecturando um pouquinho, né, já que as pessoas, o povo, né, todo mundo, hoje tem acesso fácil às informações. As cabeças das pessoas hoje é uma caixinha de surpresa, né? Não se prendem mais somente às informações recebidas, né, pela mídia, canais abertos e tudo mais, mas principalmente pela internet. Digamos que, dependendo do governo, dos governos que venham, estadual, federal, das assembleias, da Câmara,